Os dados financeiros e orçamentários da UEPB foram apresentados no início do mês de março, no auditório da Biblioteca Central, em Bodocongó. Foi momento para fazer a prestação de contas de 2017 e atualizar a situação para o corrente ano. O ano de 2017 foi um ano difícil, né? Não foi fácil porque nós tivemos um orçamento em valor nominal menor do que o ano anterior, mas com algumas vitórias. Devido às negociações, a ajustes que nós fizemos na gestão, na folha, nas despesas de manutenção. E apesar do valor ter reduzido na execução, o valor nominal ter reduzido, nosso percentual de participação do duodécimo na receita reduziu, mas nós tivemos algumas vitórias. Esperávamos que tivesse se concluído algumas negociações que fizemos com relação a esse valor, que não aconteceu, o valor ficou menor, mas conseguimos fechar o ano com algumas pendências para 2018, mas executamos. E 2018, a previsão é de que seja bem similar a 2017, pelo menos com base no que nós temos publicado com relação ao cronograma mensal de desembolso. Então, falando em dinheiro, que nós estamos recebendo, nós estamos começamos o ano com uma previsão bastante parecida com 2017. Então, vem mais dificuldades e vamos procurar forma de passar por isso mais uma vez, tentando atender às necessidades para que a universidade não saia prejudicada em nenhum momento. A Pró-Reitoria de Infraestrutura mostrou o trabalho que vem sendo feito na UEPB. Nossas demandas diárias de manutenção, tanto a parte elétrica, hidráulica, pintura, reformas, obras, isso tudo tem continuado. A gente tem equipes tanto da parte de climatização, quanto arborização, questão de transporte. Então, todas essas demandas que já estavam sendo realizadas, a gente continua executando à medida que os próprios setores vão fazendo suas solicitações. A gente iniciou e está executando algumas obras que estão para finalizar esse ano e começando outras. O cercamento do campus 1 está sendo finalizado, a expansão da Biblioteca Central também, a reforma do CCBS e o bloco de laboratórios do CCT. São 4 obras que estavam já em andamento em 2017, que está sendo finalizada agora em 2018. E foi iniciada a construção de um laboratório multiusuário ligado à PRPGP, a climatização e reforma do biotério e o início da construção de um auditório ali embaixo da central de aulas. Isso é o que a gente está reiniciando. Além de pequenas reformas, como, por exemplo, a gente está fazendo reforma lá em Odonto, departamento de Odonto aqui, a construção de uma estação de tratamento ligado com o projeto da professora Verusca. Tem algumas pequenas obras. Os campos do interior, todos eles têm suas equipes que trabalham junto com a Proinfra, mas também estão fazendo suas execuções. Então, a gente continua fazendo atendendo às demandas da comunidade ao longo de 2018. Os responsáveis pelas pró-reitorias mostraram receitas e despesas, o que é feito e como é gasto o dinheiro público. Essa foi a primeira prestação de contas de 2018 e a ideia é que as próximas aconteçam nos demais campos da universidade. A apresentação dos dados faz parte do processo de transparência da UEPB. O grande desafio de 2017 foi nós conseguirmos garantir o funcionamento da universidade diante de um financeiro que esteve muito aquém do que nós esperávamos, ou daquilo que foi definido no orçamento de 317 milhões. Quer dizer, num orçamento aprovado de 317, o que de fato nós tivemos foi um financeiro de 290 milhões. Então, com a redução aí de 27 milhões, quer dizer, você garantir que a universidade funcione com a restrição desse porte é algo bastante difícil. Então, a nossa tarefa é de prestar contas de como nós conseguimos fazer com que as atividades estejam em pleno funcionamento diante dessas dificuldades. Daí a importância desse momento de prestação de contas, e da necessidade também da comunidade acadêmica se envolver, se empoderar dessas informações e da necessidade de estar presente para saber onde as coisas, onde os recursos estão sendo alocados, como a gestão gasta esses recursos, aplica esses recursos. Então, esse momento de prestação de contas, ele é, antes de mais nada, uma orientação expressa do reitor. Quer dizer, o professor Rangel Júnior tem como orientação primeira fazer com que os dados
nossos estejam o mais claramente possíveis publicados e vistos pelo maior número de pessoas. Nós não temos nenhuma caixa preta, nós não temos nenhuma intenção de esconder nenhum tipo de atividade naquilo que se refere à gestão. E aí, em 2017, que foi um ano de dificuldades, a gente está tentando mostrar agora como foi que a gente conseguiu viver, vamos dizer assim, funcionar nesse sentido. E também apontar expectativas para 2018, né, que estão, de alguma forma, repetindo aquele cenário de 2017. De modo concreto, o que é que está acontecendo? Os anos estão passando, mas a gente está com uma restrição orçamentária que é a mesma, né? As demandas, as despesas, a inflação e tudo mais só aumentando, e a gente tendo que funcionar com o mesmo volume de recursos. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, as pessoas precisam entender esta realidade e como isso se coloca como uma dificuldade para os próximos anos. Quer dizer, qual é o tamanho do orçamento que nós precisamos ter para que a gente funcione plenamente, como é que a gente precisa demonstrar isso como uma política de Estado e não apenas de governo, quer dizer, qual é o tamanho que o EPB deve ter e ser para o Estado da Paraíba, e a única maneira da gente fazer isso é a partir de uma ideia de orçamento participativo. Não é uma invenção, não é um discurso da reitoria, mas é uma necessidade de colocar os pés no chão e definir quanto nós temos, como nós gastamos, quanto nós precisamos, né? Então, esse momento é nessa pretensão de não apenas apresentar números, mas de mobilizar a comunidade acadêmica para que ela se empodere, como eu já disse, dessas informações que são caras.